Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui Nutrição e Fé. Meu nome é Wellington Clemente, sou cristão e também sou estudante de nutrição, tá bom? Queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vitaminas, tá? Eu já lhe pergunto, você sabe o que são vitaminas? Você sabe qual o papel, qual a função? Você sabe para que serve as vitaminas em nosso corpo, tá? Isso é muito importante se você se preocupa com saúde, se você é estudante, né? Então é interessante todos nós termos uma noção básica, né, sobre esses e outras substâncias que são tão importantes para o nosso organismo, tá bom? Então você sabe qual é o papel, qual a importância das vitaminas em nosso corpo. Tá? Estamos aqui estou aqui estudando, né, na faculdade, e temos uma atividade contextualizada onde os professores pedem exatamente isso, né, para que a gente fale das vitaminas. E por isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as vitaminas, tá? Vou transmitir um pouco aqui da minha atividade contextualizada, tá? Onde eu pesquisei, né, sobre as vitaminas. E fica comigo aqui para você entender melhor, tá bom? Então, queridos, primeiramente as vitaminas, elas fazem parte dos micronutrientes, né? Por que micro, Elton? Porque são, digamos assim, os menores nutrientes. Nós temos os macronutrientes, que são as proteínas, que são os carboidratos, que são os lipídios, né? Ou seja, macro significa maior, os maiores nutrientes, digamos assim, tamanho maior, né? Micro são menores, tamanhos menores, tá? Os micronutrientes temos as vitaminas e os minerais, por exemplo, tá? E nesse vídeo em si vamos falar das vitaminas, tá? Então as vitaminas são micronutrientes, tá? E as vitaminas, queridos, eles podem ser divididos em hidrossolúveis e lipossolúveis. Eito, que nomes difíceis. Mas calma. Hidro vem de água, tá? Solúvel é algo que é solúvel, que se solubiliza, né? Então, hidrossolúvel é algo que se solubiliza em algo, é algo que tem se encaixa, digamos assim, com água, tá? Então nós temos as vitaminas hidrossolúveis e temos as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gorduras, tá? Por isso que é lipo. Lipo vem de gordura, lipídios, tá? Então lembre-se, as vitaminas são hidrossolúveis e lipossolúveis. É muito importante, queridos, fazermos essa distinção, né? Porque assim a gente vai conseguir entender como é que essas vitaminas podem ser melhor absorvidas pelo nosso organismo, tá? Já que as hidrossolúveis são mais bem absorvidas em água e as lipossolúveis são mais bem absorvidas com gordura, tá? Por exemplo, se você vai ingerir vitaminas lipossolúveis, é interessante você ingerir uma determinada quantidade de gorduras boas, né, para que assim você possa otimizar, melhorar, né, essa absorção dessas gorduras. Wellington, se eu ingerir uma gordura hidrossolúvel em gordura, eu vou perder tudo? Não. É a mesma coisa da lipossolúvel. Se você ingerir a lipossolúvel em água, você não vai perder tudo, mas você pode aproveitar mais se você usar esses meios, né, onde elas conseguem se adaptar melhor, digamos assim. Compreende? Essa é uma das primeiras informações que vocês têm que guardar. Wellington, quais são as vitaminas hidrossolúveis? Tá? Eu vou falar para vocês quais são as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que são mais bem dissolvidas em água. São as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5 e etc. Até B12, tá? Essas vitaminas, juntamente com a vitamina C, elas são mais bem absorvidas em água, tá? Essas são as vitaminas hidrossolúveis. Wellington, quais são as vitaminas lipossolúveis? É a vitamina E, a vitamina K, a vitamina D e a vitamina A, tá? Então essas são as vitaminas que são mais bem absorvidas em gorduras, tá? É importante também da gente mencionar aqui que as vitaminas hidrossolúveis, elas não conseguem ficar armazenadas em nosso corpo, ou seja, é necessário a ingesta diária
dessas vitaminas. Já as vitaminas lipossolúveis, elas podem, como é que se diz? Serem armazenadas em nosso corpo, ou seja, a gente pode ter uma reserva dessas vitaminas, principalmente nas gorduras, tá? E aí você consegue dar mais um espaçozinho, assim, digamos, sem estar consumindo essas vitaminas, como no caso das vitaminas hidrossolúveis, tá certo? E uma das melhores formas, queridos, de nós obtermos essas vitaminas é através da alimentação variada, né? Essa é a melhor forma de nós obtermos esses nutrientes, esses micronutrientes, tá? Outra informação que é muito importante, queridos, de nós transmitirmos, é que a maioria das vitaminas nós não produzimos em nosso corpo, tá? Há duas vitaminas, principalmente, que nós conseguimos produzir, e assim precisamos o papel de outros. Por exemplo, a vitamina D, ela é produzida em nosso corpo, tá? Através do nosso contato que nós temos da nossa pele com o sol, por exemplo. E a vitamina K, que ela é também produzida por algumas bactérias intestinais que nós temos, tá? Como assim, Wellington? Bactérias? Isso mesmo. Nós temos determinadas bactérias, queridos, em nosso intestino, que elas possuem funções extraordinárias em nosso corpo, tá? Essas bactérias, elas produzem a vitamina K, né? E dentre outras substâncias que são importantes, como os ácidos graxos, os butirato e outras substâncias que são importantes para a nossa saúde. Para vocês terem uma ideia, por isso que é tão importante ter uma saúde intestinal, uma saúde digestiva boa. Quando nós não temos uma saúde intestinal boa, nós não temos saúde de nenhuma forma. Tá? Nós já temos vídeos aqui no canal onde nós falamos sobre um problema, né, que é comum porque a maioria das pessoas desenvolve e nem sabe, mas não é normal. Ou seja, é a causa de muitas doenças, que é chamada de disbiose. Disbiose é o desequilíbrio bacteriano na nossa microbiota intestinal. Microbiota é como que fosse um ecossistema, uma floresta de bactérias, né? Onde precisa haver um equilíbrio ali. Um ecossistema já está falando, é um sistema equilibrado, tá? Para vocês terem uma noção, nós temos a nossa microbiota oral, nós temos a nossa microbiota dos olhos, nós temos a nossa microbiota de várias partes do nosso corpo, tá? E nós temos a microbiota intestinal, que é muito vital e é essencial para uma saúde digestiva, para uma saúde em geral. Para vocês terem uma noção, só abrindo esse parênteses, as doenças autoimunes, a obesidade, o diabetes, está totalmente relacionado com a disbiose, com um desequilíbrio da flora bacteriana. Contudo, com inúmeros artigos científicos comprovando o que eu estou falando para vocês, tá? Então, queridos, quando há deficiência de vitaminas em nosso corpo, abre-se porta para inúmeros problemas de saúde, tá? Podemos assim chamar de hipovitaminose, tá? Ou seja, uma quantidade baixa, uma deficiência de vitaminas, tá? Essa hipovitaminose vai causar uma série de problemas neurológicos, problemas nos ossos, problemas na vista, uma série de doenças, até mesmo câncer, né, e inúmeros outros problemas, tá? Vou contar para vocês aqui uma história, né, de a doença dos marinheiros, né? Houve aí uma doença, né, que matou muitos marinheiros alguns séculos passados e houve muito espanto, né, porque os marinheiros iam viajar, passavam meses aí, e aí os dentes começavam a cair, as gengivas inflamavam, a imunidade caía, os joelhos travavam. Há relatos, né, de pessoas que viveram lá naquela época, como por exemplo Antônio de la Ascensión, que foi um frei espanhol que presenciou um pouco disso, e ele, nos seus escritos, ele fala exatamente isso. Ele fala que naquela época, queridos, naquela situação, muitos marinheiros, eles morriam, muitas vezes eles estavam conversando um com o outro e morriam de repente, né? Devido às complicações que eles tinham. E na época não se sabia qual era a causa da morte, né? Até que descobriram que o problema é porque eles não ingeriam a vitamina C, né? E aí desenvolveu-se um problema chamado escorbuto, né? Que é um problema causado pela falta de vitamina C, tá? Por eles passarem muito tempo navegando, viajando, levavam pão, o pão morfava e tal, mas não tinha produtos que tinham derivados de vitamina C, por exemplo, entendeu?
Então a maioria davam esse tipo de problema. Houve um grande médico e renomado, né, do século passado, do século XX, chamado Linus Pauling, e ele fez descobertas incríveis, fantásticas, sobre as vitaminas, né? Ele descobriu, por exemplo, que uma quantidade maior de determinadas vitaminas não só iriam tratar as deficiências nutricionais, como também iriam ajudar a prevenir doenças, como doenças do coração e câncer, tá? Então, nesse período aí, houve também como é que se diz? Uma grande ênfase em se dar uma maior quantidade de vitaminas às pessoas em geral, tá? Segundo ele, as vitaminas elas podiam também prevenir o envelhecimento. No entanto, queridos, há o outro lado da moeda, digamos assim, né? Alguns estudos, né, e alguns cientistas defendem que há o lado inverso, né, que é o excesso de determinados micronutrientes em nosso organismo, né? O que, segundo esses cientistas e alguns artigos, causa uma toxicidade em nosso organismo. Além da toxicidade, né, que a gente pode citar a vitamina D, né, que algumas pessoas falam tanto nisso, principalmente ultimamente, né, há um conflito aí de opiniões também sobre esse assunto, né. No caso da vitamina D, está mais relatado com relação à toxicidade. Já a vitamina C está mais relacionado com desperdício, ou seja, a vitamina C você só consegue absorver determinada quantidade, ou seja, você ficar tomando doses exageradas de vitamina C é como se você estivesse jogando no mato, porque seu corpo não vai absorver aquela quantidade, entende? Então, queridos, pensando nisso e trazendo esse assunto aqui à tona, eu tenho que citar uma frase de um médico que é uma frase muito marcante e interessantíssima. A frase dita por esse médico suíço-alemão, né? A frase dele era a seguinte: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, tá? Então é interessante isso também, né? O nome desse médico, né, que falou essa frase era um médico chamado Paracelso, tá? E aí a gente aprende muito com essa frase e com esses estudos também, né? Que realmente é o equilíbrio. O equilíbrio que você tomar determinadas vitaminas pode ter uma toxicidade, né? Por exemplo, se tomar um mineral em excesso, né? E etc. Mas eu acredito, queridos, que uma das coisas mais importantes para nós que estudamos, né? Com meus colegas aí de faculdade, tudinho, uma das coisas mais importantes para os cientistas e de modo geral é que é sempre necessário estar sempre atualizando as bases científicas, atualizando essas informações, né? Para que nós não venhamos estar atrasados nos avanços da ciência, né? Como também não venhamos estar ignorantes em alguns assuntos, tá? Então é um assunto complexo, né? Mas uma coisa é fato aqui para fechar um pouco o nosso vídeo aqui, tá? As vitaminas são super essenciais para o nosso organismo, tá? Há pessoas que têm TOC, por exemplo, que é transtorno obsessivo compulsivo, que elas são tratadas com vitamina B3 e melhoram. Há pessoas que têm esquizofrenia e são tratadas também com vitamina B3 e melhoram. Ou seja, há inúmeras doenças que, na verdade, elas são causadas por deficiências nutricionais, tá? Quando há um desequilíbrio, por exemplo, de ômega 3 com ômega 6, quando há um desequilíbrio, por exemplo, de outros minerais, né? Pode causar doenças que, com ajustes nutricionais, né? Uma das áreas médicas aí que tem crescido, né? É a medicina ortomolecular, que é exatamente isso, uma ênfase nos micronutrientes, digamos assim, tá? Ou seja, nós temos um corpo que tem uma física, né, que tem uma química, e a gente tem determinadas necessidades, tá? Tanto de macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos, lipídios, né? Como também os micronutrientes, que são as vitaminas, né? Que é o assunto do vídeo, e como também os minerais, que a gente vai falar mais aqui no nosso canal, tá bom? E uma das formas aqui de você obter as vitaminas
é interessante quem pode, né, fazer aí medidor, você medir no seu sangue como é que tá o nível de vitamina, tanto vitamina D, né? Infelizmente nós estamos com os níveis de vitamina D talvez tão baixos, né? Já entrando aqui rapidinho aqui, é uma como é que se diz? É uma fobia do sol, as pessoas têm um medo do sol enorme, né? E aí isso faz com que os índices de vitamina D estejam lá embaixo, né? E sabemos que a vitamina D é importantíssima para a imunidade, para o tratamento de doenças e etc, doenças autoimunes, né? E assim por diante, tá? Então, queridos, meu objetivo nesse vídeo foi compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre um resumo sobre as vitaminas, né? É um assunto muito complexo, a gente poderia falar muito sobre isso, tá? Então, busque ter uma alimentação diversa, se você puder, né? Alimentos ricos em vitamina B12, por exemplo, são o fígado, né? Ou alimentos de origem animal também, tá? Então, há uma série de alimentos que são ricos em vitaminas, tá? Em alguns casos, é interessante você suplementar vitaminas por conta de déficit de vitamina, tá? Por isso que se você pode, se nós podemos, é interessante a gente medir, fazer exames específicos, né? Para saber quais os níveis de vitamina em nosso organismo, né? Então, queridos, tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para vocês, possa ajudar vocês de alguma forma aí. Vem comigo estudar conosco, tá? Acesse os vídeos aí do nosso canal. Eu já peço que você deixe o seu like aí, ajude o nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Manda esse vídeo para seus amigos, para seus familiares, tá? Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Apoie o nosso canal. Eu lhe agradeço pelo carinho, lhe agradeço pela atenção e até a próxima. Deus abençoe.